again. It's a Redskin. Hey guys, estamos começando aqui mais um episódio do nosso querido podcast. Eu sou o Vitor, estou aqui sempre apresentando esse podcast junto com meu amigo Joninhas e agora passarei para ele dar algumas palavras para vocês. Se apresenta aí, Joninhas. Salve, galera. É Jonas, tá? Não é Joninhas. Vitor, para de forçar essa intimidade, ok? Bom, gente, é um prazer, né, estar com vocês aqui novamente. Estamos no segundo episódio do Cara a Cara. E para dar continuidade à nossa série que é Vencendo Tempos de Crise, vamos falar hoje sobre saúde física, o nosso corpo humano, né? A máquina perfeita. E a gente vai trazer uma pessoa muito especial, né, para mim e pro Vitor, uma pessoa que é extremamente nossa amiga, gostamos muito, Agnes. E aí, Agnes? Hello, como é que vocês Estamos estão? bem. Agnes, vamos lá, eu quero te apresentar, tá? Agnes de quê? Meu nome é Agnes Nascimento Soares. Certo. Agnes, você é formada em que, Agnes? Eu sou formada em Educação Física na área de bacharelado. Minha formação foi em 2015, então tem 5 anos aí de carreira. Massa, muito bem. Agnes hoje ela atua, né, como entre a dança, né, dança e louvor aqui na nossa igreja. A Agnes, ela tem 27 anos. Existem boatos que não aparenta, tá? Normalmente dizem isso, né? Normalmente, né? Na hora que eu tava perguntando, Agnes, qual é a tua idade? Ela, descubra. Mas assim, é algo bem interessante, tá? A gente que é homem, a gente não tem frescura, a palavra é essa. A gente não tem frescura pra falar idades, pelo menos eu não tenho. Você tem, João? Nenhum. Enfim, idade não é o problema, tá, gente? Vamos lá. Você assusta, na verdade, quando eu falo minha idade. Quantos anos você tem, João? 19, gente. Com cara de 32. Vou nem comentar. Coitado. Bom, gente, então, Agnes, pra gente dar início a esse bate-papo, tá? Eu queria te fazer uma pergunta. Como a gente vai falar sobre a saúde, né, do nosso corpo humano, levando um tema principal que é tempo de crise, como vencer. Então, Agnes, qual a importância do exercício em tempo de crise? Trazendo para um modo bem geral mesmo. Então, o mais importante, antes de falar do exercício físico, é a gente definir o que é realmente a crise, né? E a crise é uma mudança brusca ou uma alteração de importância no desenvolvimento de alguma atividade que você esteja fazendo, algum evento que pode acontecer, que esteja tanto ligado diretamente a você, como algo externo que acaba afetando. Um exemplo de crise pode ser alguém próximo falecer, uma doença acontecer, problemas psicológicos. Uma crise externa pode ser uma falta de emprego, dívidas que podem ocorrer, etc. Então, assim, aonde o exercício físico entra nessa história, né? Sim. O exercício físico vai nos proporcionar vários benefícios, além da melhora da aparência, né? Porque muitas coisas das nossas crises, até mesmo emocionais, às vezes estão ligadas com a nossa aparência. Verdade. Então, vai trazer melhora na nossa saúde, prevenção e até mesmo tratamentos de patologias diversas, tanto no nosso físico como no nosso psicológico. Entendi. E, Agnes, você tocou num ponto muito importante, né? A questão do... Acho que acredito que mais é mais aceitação, né? E acredito que isso acaba sendo uma crise interior, não exterior. Mas é um problema que eu vejo muito nas pessoas, infelizmente, né? A aceitação do seu corpo. Eu vou te fazer uma pergunta fora de roteiro. Fazendo não uma comparação, mas qual é a tua opinião, né, na questão da crise de aceitação do corpo? Você, como já atua também em academias, né? Você como personal. Sim. Você via essa demanda mais do homem ou da mulher? Qual você... Assim, você entendeu? São de ambos. Tanto a mulher tem as suas crises existenciais, como o homem também. Sim. Por vários fatores, principalmente o que a sociedade nos impõe como fator de beleza, né? O padrãozinho, né? O padrão de beleza. Apesar desse padrão ter sido mudado há muito tempo, mas sempre a mulher precisa ter um corpo totalmente simétrico,
né? Um corpo que o bumbum seja um bumbum realçado, sem celulites. A barriga, não precisa ser barriga tanquinho da mulher, mas pelo menos uma barriguinha enxuta que mostra a cintura. Uma simetria que chame a atenção do público masculino, né? Porque, às vezes, o problema da mulher não está nem ligado em si mesma, mas de como as pessoas vão ver, né? Ela. Como é que o futuro relacionamento dela, que ela tenha, por exemplo, com um rapaz, ele vai ver nela. Então, caramba, ele tem que ver o quê? Uma bundinha bonitinha. Você identificava isso nas pessoas que te procuravam? Sim, com certeza. Eu tinha muitas alunas que treinavam porque diziam, não, meu marido gosta de mulher com a bunda grande. Ele não quer uma coisa assim naquelas horas, quer pegar em outras coisas. Então, assim, existem vários tipos de pessoas e isso também demanda muito da classe social dela. Se for uma pessoa de uma classe econômica um pouco mais baixa, que tem um conhecimento mais periférico, que curte certas coisas, por exemplo, como o funk, que dá aquela apelação muito grande à região do quadril, que a gente sabe, né? As danças normalmente se envolvem no quadril. Então, como é que uma mulher vai dançar até o chão, sem uma bunda que dê respeito? Como é que ela vai fazer um quadradinho sem ter uma bunda interessante? Entendi. Lembrando, gente, que isso é apenas a nossa opinião, tá certo? Se você tem uma opinião diferente, ok, mas essa é a nossa. Não é isso, João? E eu tenho percebido muito, eu até tava vendo, eu gosto muito de React no YouTube, e tem um coach de bodybuilders que eu fico assistindo, que é o Coach Rubens, e é muito engraçado porque eu gosto de ver ele fazendo react dos treinos dos caras, de calistenia, etc, e vídeos engraçados das pessoas se dando mal, entre aspas, né, fazendo exercício físico, que tem muito na internet. E uma frase dele é tipo totalmente igualzinha, na verdade isso que a gente está comentando, que é sobre praticar exercício em busca do corpo perfeito, de novo, entre aspas, né, e muitas vezes pelo outro. Então ele tem uma parte do vídeo que ele falou, meninas, esses caras batalham para ter um tanquinho, mas é tudo para pegar e conseguir chamar a atenção de vocês, então dê valor. E eu achei muito engraçado porque bate total com isso, né? Que às vezes a pessoa não busca nem para si própria, e sim pra visão do que os outros vão ver. Sim. Que querem que o povo aceite, tipo, pô, olha que cara bombado, olha que menina com corpo bonito, etc. E é um negócio que, se não tomar o devido cuidado, pode chegar a um estágio psicológico de mente complicado. E assim, normalmente as pessoas veem na academia as mulheres, né, como as mais preocupadas na melhor aparência. Mas a gente vê homens também muito preocupados, principalmente quando chega aqueles nomeados gentilmente pelos professores de franguinhos, né? Aqueles bem magrinhos que a gente olha assim, meu Jesus, o vento vai levar, o vento leva. Então, assim, eles chegam e já vão atrás de pesos maiores, já querem coisas mais avançadas na primeira semana de treino, já querem, eu acho assim, eu entrei hoje na academia, na próxima semana eu já estou com um corpozinho todo trincado, definido, na outra semana eu já estou pesando o dobro do que eu peso hoje e no final do mês eu já virei um Renato Cariani da vida, né? Que é uma das referências também no bodybuilding old school, que é da linha antiga. Mas assim, é uma preocupação porque eles sabem que, de qualquer forma, as mulheres excluem um padrão magrinho. As mulheres excluem aquele menino que, vige, você nem chama muita atenção. Mas é porque justamente isso, o padrão de beleza hoje é um padrão muito engessado. E, às vezes, as pessoas que querem sair deste padrão engessado, às vezes, ou fazem da forma errada, leva para um conceito errado, que é viver totalmente sem saúde, mas eu estou posando de gordinha e estou bem, estou feliz. Porque, assim, eu não tenho contra de jeito nenhum a pessoas gordas, mas você tem que ser um gordinho saudável. O que é um gordinho saudável? Seus níveis de colesterol têm que estar ok, teu coração tem que estar funcionando bem,
As suas articulações têm que estar tranquilas para aguentar o peso do seu corpo. Até porque deixa de ser uma questão de estética e questão de bem-estar, de saúde, né? Justamente. Porque se você tiver uma autoestima boa, se você se vê como realmente você é, independente das pessoas que vão estar ao seu redor, você vai se sentir bem de qualquer forma, estando gordinho, estando magrinho, tudo depende de você, uma visão pessoal, né? Mas se caso você já tem uma dificuldade, mas não, eu sou gordinha, eu vou começar a me aceitar gordinha, mas também eu não cuido da minha saúde. Como é que você vai viver? Como é que você vai passar a qualidade de vida para as outras pessoas? Como é que você vai mostrar que seu estilo de vida independe dessas questões? Porque gordinho pode sim praticar atividade física e continuar lá gordinho. Isso é verdade. Eu tinha muitas alunas que abriam a boca e diziam: Agnes, eu treino para comer. Eu não treino para ficar gostosa, não. Eu treino para poder comer minha feijoada. Tem muitos desses na academia, hein? Eu treino para comer a minha pizza. É para isso que eu treino. Acho que Joninha se identificou. Não, você tá doido? Não, cara, mas... Então, velho... tem muita gente que é assim, entendeu? E eu digo, então você quer treinar pesado porque você quer comer, beleza? Mas vamos treinar o suficiente para poder queimar também as calorias que você ingere. Então, não, prof, pode botar pesado que eu faço. Então, assim, tudo é uma perspectiva de como você se vê. Então, esse assunto foi bem interessante ter colocado e eu sei que vai ser bem rico essa nossa conversa. E só para quem não entendeu, eu vou dar meu ponto de vista sobre os gordinhos que podem ser gordinhos saudáveis. Gente, para quem não sabe, existem 3 biotipos, além dos híbridos, né? Então tem os magrinhos, a galera que já tem um porte físico esportivo, que são os mesos, se eu não me engano. Isso. E as pessoas que já são mais cheinhas por genética, que são os Endomorfos. os endomorfos. Então, assim, quando eu comecei a treinar, tipo, cedo, lá nos meus 16 anos, na academia, a primeira vez que eu entrei na academia em si, eu tinha um amigo meu, que, rapaz, o cara era bicho grande, velho. Ele era muito grande. Grande e gordo? Grande e gordo. Só que ele treinava, tipo, tomava suplemento, secava, mas, tipo, era a genética do cara, então não tinha como um cara fugir. Então ele era um gordinho saudável. Justamente. Então, assim, esse ponto que você puxou em relação aos tipos de biotipo, né, para trazer uma linguagem mais técnica do assunto, isso aí se chama tipos de corpo, trazendo para a parte da educação física os biotipos, né? E cada biotipo é uma forma de treino, é uma forma de alimentação, é tudo diferente. Por exemplo, o ectomorfo é normalmente aquela pessoa que é toda magrinha. Então, a forma de treino dela vai ser igual o de uma pessoa que já tem um porte? Não, não vai ser. O período de descanso de um treino para o outro, tudo isso vai ser diferente. A forma dela se alimentar, a quantidade de ingesta calórica que ela vai ter, tudo isso vai ser diferente. Então, é isso que é a importância de você procurar um profissional, tanto da área da educação física como da área de nutrição, para poder te informar e te colocar dentro de uma realidade. Porque, às vezes, você vê aquele corpo de um cara que você segue, que você admira, mas pode ser que o biotipo dele não seja o mesmo biotipo que o seu. E você vai querer lutar para chegar naquele biotipo, só que o seu corpo não é daquele biotipo. Entendi. Realmente, né? Eu, inclusive, conheço pessoas que utilizavam até como desculpa, né? Ah, mas o meu biotipo é assim e tal, eu tenho dificuldade. Eu acredito que não. Eu acho que todo tipo... Posso estar sendo leigo, tá? Mas eu acredito que, independente do biotipo, você pode sim alcançar os seus resultados, né? Quer seja esculpir todo o seu corpo ou simplesmente malhar para comer. Sim. Mas vamos lá. Para a gente poder voltar nessa primeira pergunta, né? Que é a questão da crise, né? A gente acabou entrando na crise interior, né? Que é a questão da aceitação do seu corpo, né? E hoje eu vejo comentários, por exemplo, nas redes sociais. Velho, é uma enxurrada de comentários das pessoas falando que, nesse tempo, pronto. Talvez você não, ou esteja ouvindo na pandemia, tá? Ou não. Se você não estiver ouvindo, né? A gente está em um tempo de pandemia, né? Estamos nesse o coronavírus, e estamos em isolamento.
ou pelo menos algumas pessoas, tá? E muitas pessoas fazem esse tipo de comentário, que é tipo, agora não tenho como ir pra academia, e tô em casa, e vou comer, enfim. E isso acaba gerando uma crise, tanto exterior que tá lá fora, como a crise interna, como a gente falou. Comenta mais sobre isso. Essa questão da pessoa se limitar em relação ao que fazer, né? É porque tudo depende onde você encontra seu refúgio. São coisas que, por exemplo, vou dar um exemplo meu. Normalmente, quando eu não estou afim de fazer nada, o meu hobby é assistir filme. Não é comer, né? Mas já tem gente, não, que a boca parece que dá um nervosinho e que toda hora você come aqui, daqui a pouco não dá nem 20 minutos você... Caramba, eu preciso comer mais alguma coisa. Mas isso é para poder satisfazer um vazio que está dentro por conta daquela crise que está acontecendo, né? A pessoa não consegue administrar os sentimentos naquela hora. E o que é que o exercício físico ele vai proporcionar na vida da pessoa em relação a isso? A primeira coisa, quando você começa a exercitar, você melhora a oxigenação do seu cérebro vai funcionar melhor, os batimentos cardíacos do seu coração vai aumentar, isso significa que vai ser mais sangue circulando no seu corpo, melhor funcionamento, você já vai acordar com outra disposição, sabe? Você vai ter uma qualidade de sono diferente, porque tem gente que, por exemplo, dorme tarde, acorda tarde e acorda cansado, parecendo que nem dormiu. Fica mais cansado ainda. Justamente. Eu já vi e eu já passei por isso quando eu era mais nova. Eu dormia tarde, acordava tarde e acordava com sono, depois de ter dormido quase 8 horas ou mais de 8 horas de sono. E por que isso? Porque justamente o seu corpo está no estado de sedentarismo. Então, seu corpo não está acostumado com a atividade. Muita gente se identificou agora, tá? Então, assim, se você dormia tarde, acordava tarde e não entendia porque você estava cansado, a nossa profissional acabou de explicar, tá? Isso é sedentário. Cuidado com isso na quarentena, hein, gente? É perigoso. Pois é. Mas também tem essa questão, já que a gente está vivendo a questão da quarentena, e se você chegar a ouvir isso na quarentena, por favor, não vai fazer loucuras dentro de casa, tá? Se você nunca fez uma atividade física na vida, não pega no YouTube um treino de HIIT super intenso, que pula, que faz um monte de estripulias e vai querer fazer isso de uma vez só, porque o risco de você se machucar é muito grande. Então, você precisa ter consciência do estado que você se encontra. Se eu sou uma pessoa que não pratica atividade física, sou sedentária, existem vários profissionais super habilitados no YouTube, gente, não tem só porcaria na área fitness lá, né? Porque, infelizmente, por conta de muitas pessoas que têm usado esse meio de comunicação de formas erradas, né? Aí fica meio banalizado. Até muitos profissionais dizem, não olhem vídeos no YouTube. Mas existem, sim, profissionais super capacitados que expõem seu trabalho lá, com aulas coletivas, para você se mexer, aulas de alongamento, aulas de yoga, aulas de relaxamento, que podem muito bem ajudar no seu problema que você está enfrentando agora e que não vai causar nenhum risco à sua saúde. Inclusive, Agnes, foi um ponto que a gente tocou no episódio passado, que é a respeito de uma forma geral, né? Como a gente está vivendo um tempo de pandemia, né? Uma crise instaurada, e muitos profissionais se reinventaram. E eu tenho visto muitos profissionais como tipo personal, né? Eles têm dado essa assessoria online e eu acho isso muito bacana, não é? Porque isso acaba ilimitando, não é, o profissional. Eu acho isso fantástico, né? Eu fiz alguns comentários a respeito da minha opinião sobre isso, sobre a inovação do profissional em tempos de crise, mas eu gostaria de deixar isso novamente registrado, tá? Parabéns aos profissionais que em tempo de crise têm se reinventado. E você que é profissional em alguma área e está tendo dificuldade em tempo de crise, cara, pensa e se reinventa, ok? Então, assim, é maravilhoso você praticar atividade física. Um dos benefícios que perduram com a atividade física, primeiro, a nossa regulação hormonal. Gente, a gente basicamente
é movido por hormônios, né? Existem hormônios que produzem alegria e bem-estar, existem hormônios que te deixam estressado, existem hormônios que fazem com que você engorde ou fazem com que você emagreça. Então, nosso corpo, ele é mesclado dentro dos nossos hormônios. E quando a gente pratica atividade física, a gente libera 2 hormônios muito importantes, que é a serotonina e a endorfina, que trazem sensação de bem-estar e prazer. Então, se você está em um momento de crise, naquele momento onde você está dando o seu melhor na sua atividade física, que você está ali suando, quando você terminar aquele exercício, você vai, caramba, eu consegui fazer uma tarefa. E aquilo ali vai trazer uma motivação para você. Se eu consigo fazer isso, por que eu não posso ir mais além, né? Porque eu não posso vencer outras barreiras. E aí você vai começar com que o seu corpo funcione de uma forma bem melhor. E quando, claro, se você começa a se sentir bem, ter uma liberação melhor dos seus hormônios, ter uma melhor disposição, claro que a sua mente ela não vai ficar presa só àquela situação. Então, o benefício do exercício físico direto ligado é justamente fazer com que seu corpo faça o que ele foi chamado para fazer. O corpo não foi feito para você ficar sentado num sofá. O corpo não foi feito para ficar parado. Ele foi feito para viver em movimento. É tanto que, se a gente for pegar as histórias dos tempos antigos, quando a gente começa a estudar sobre a educação física, a gente pega a parte de história da educação física, né? Que vem desde os romanos e tudo. Sempre eles colocavam o nosso corpo em movimento. As pessoas caminhavam muito. Tipo, não é hoje como o carro que a gente pega, vai na padaria de carro. Não, todo mundo caminhava, porque meio de locomoção era coisa de elite. É verdade. Não era algo que era de fácil acesso para cada um. Então, era perna para que te quero. Então, as pessoas comiam muito, comiam bastante, mas por quê? O gasto calórico deles era absurdo. Caminhavam muitos quilômetros, né, no caso. Justamente. Então, se eles não comessem, como é que ia sobreviver? Ia morrer tudinho, bem antes do tempo. E isso vai o quê? Causando naquela época não tinha necessidade da pessoa pegar. Imagine, naquele tempo antigo, do pessoal da Bíblia, imagine Moisés indo para academia. Não existia. Vou ali fazer um treininho. Pois é. O treininho dele era como ele guerreiro na batalha e caminhando, que ele caminhou muito. Então, assim, a gente tem que parar para analisar que o contexto hoje da gente é um contexto muito parado. E se você não fizer um esforço para se movimentar, então... Com certeza, é real isso. Né? A gente aí tá falando de uma forma meio, entre aspas, agora a gente pode falar de um tempo liberal, né? Agora, porque estamos passando por esse momento. E aí, você acabou falando muito sobre prática de exercício físico, os benefícios, né, em si. Mas você tem mais alguns pontos sobre o que pode realmente ajudar, né? Além do que você já falou, tipo, incentivar realmente o pessoal a estar aí pegando uma toalha, jogando no chão e treinando em casa durante esse momento, que a galera tem assistido muitas séries, filmes, comido muito e feito nada. Então, é um desafio para você mesmo. Se autodesafia a fazer algo diferente, sabe? De tudo que eu já pontuei, de todos os benefícios, pegue uma balança e pese. O que é mais importante? Ficar no meu sofazinho mesmo assistindo minha série? Ou eu posso fazer algo diferente que mude a rotina no meu dia e que traga um benefício para mim? Eu ia até utilizar dizendo que esse termo aí foi pesado, mas talvez pesado seja o seu peso, tá? Pesado. Um ponto que eu queria falar, que ela também falou, gente, que isso é um ponto porque eu utilizo muito isso pro meu próprio psicológico, que ela falou que durante esse momento que você está parado, você pegar e tentar se desafiar em si, fazer uma coisa nova. E eu até recomendo que, para você ver o resultado de verdade, tipo, como realmente é incrível o trabalho no seu psicológico, pegue, digamos, um caderno e anote. Hoje eu vou fazer 20 minutos de exercício físico e depois vou ler um livro. Gente, você não tem noção do como libera a endorfina no seu cérebro quando você termina de fazer o exercício, marca lá que já fez e vai fazer outra coisa. No final do dia você vai perceber o quanto você vai estar cansado, é óbvio, mas você vai estar mais feliz. Não no quesito felicidade, ai meu Deus, dando risada, mas felicidade em si, né? E era isso que eu queria pontuar para vocês, galera. Agora,
Vamos dar prosseguimento aqui. E Joninhas quer falar algumas coisas para vocês. Não, primeiro, Agnes, eu queria que você falasse mais um pouco a respeito do sedentarismo, né? Tanto é um grande desafio para quem, velho, tem uma rotina bastante como que eu posso dizer, agitada, e a pessoa ela não tem tempo para fazer nenhum tipo de atividade, né? E ela acaba se tornando uma pessoa sedentária. E acho que foi isso que o João estava querendo comentar, né? Quais são as dicas, velho, que você tem para trazer para a galera que tá em tempos difíceis e que o corpo pede uma prática de exercício físico, mas por conta do sedentarismo a pessoa tá ali, que o sofá tá chamando mais atenção do que uma atividade. Então, a gente tem que pesar as consequências que o sedentarismo pode estar causando em você. Por exemplo, tem pessoas que são sedentárias e que não sentem absolutamente nada. Mas tem pessoas que com sedentarismo sentem dores musculares, dores na coluna, a postura fica horrível porque senta de qualquer jeito, então isso vai gerando outras patologias. Joelhos doem, articulações começam a doer, aí começa, sabe o quê? Vai para o médico. Gente, eu não estou dizendo que para médico é errado não, tá? Mas vamos ver o contexto do que eu vou falar. Aí vai para o médico, aí diz, olha, doutor, eu estou com dor aqui, eu estou com dor aqui, estou com dor aqui, estou com dor aqui. Aí, normalmente, o médico pergunta, você faz atividade física? Não. Era bom que você fizesse, mas já que você não faz, tome anti-inflamatório, tome remédio disso, tome remédio daquilo. E aí você vai perdendo sua qualidade de vida. Então, assim, analise quais são os benefícios que você está tendo com o seu sedentarismo. Se você está bem com isso, você continue na sua vida sedentária. Mas se você já está sentindo sintomas por conta disso, você tem que ligar o botãozinho de alerta. Ei, peraí, eu tenho sonhos, eu tenho projetos na minha vida que isso depende que meu corpo funcione perfeitamente. Então, se o meu corpo precisa funcionar perfeitamente, eu também preciso cooperar para isso. Então, assim, é como também a gente já tem falado, precisa de uma motivação, sabe? Essa pontuação que Vitor colocou em relação a você fazer um caderninho e anotar, isso é maravilhoso, porque cria uma disciplina dentro da gente e a gente aproveita mais o nosso dia. O nosso dia tem 24 horas. Eu tenho certeza que uma pessoa que hoje é sedentário, que está na pandemia e que não está trabalhando, olha para o relógio na hora que acorda, às vezes às 10 horas da manhã, e quando Senhor. abre o olho que olha para o relógio de novo, já é 9 horas da noite. Você pergunta, eu fiz o que esse dia todo? Sabe? É você reaproveitar o tempo que você tem. Você tem 24 horas para produzir. Até no sono você produz, porque no sono você libera hormônios do crescimento, no sono você até emagrece no sono, num sono de qualidade, né? Mas 24 horas do dia você tem condição de produzir alguma coisa. Então, que você faça esse tempo benéfico para você. E assim, hoje você pode, quem pode estar me ouvindo, pode hoje ter 15 anos, mas eu não sinto nada disso não, nem preciso praticar atividade física. Mas você está pensando nisso agora, sabe? Quando você completar, principalmente as mulheres, quando você passar dos 25 anos, meu amor, as coisas não vai estar mais funcionando do jeito que era antes, tá? Você não vai ter a mesma facilidade de emagrecer, seu corpo não vai responder da mesma forma, porque a mulher, por causa de questões hormonais, a degradação do nosso corpo é muito mais fácil do que o do homem. O nosso nível de testosterona é muito baixo, perto da do homem. Então, a gente tem facilidade de adquirir doenças, cânceres, problemas ósseos, tudo com maior facilidade. Então, você tem que pensar assim, caramba, eu não sei quando é que eu vou morrer. Espero não morrer agora. Então, se eu viver lá para os meus 60, 70 anos, eu quero estar uma coroa que faz tudo sozinha. Tem que viver bem, né? Não é só chegar aos 60. Tem que chegar aos 60 muito bem. Justamente, porque tem muita gente que chega aos 60 e aos 70, mas... Destruídas. Totalmente destruídas, sem qualidade de vida nenhuma. E assim, hoje, como a nossa sociedade está ficando mais velha, assim, né?
a população jovem está sendo mais recrutada para trabalhar, para se esforçar. Então, você precisa ter uma qualidade de vida melhor. Se você não se aposenta cedo, se você se aposenta aos 60 anos de idade, você quer estar o quê? Nos últimos dias de trabalho, misericórdia. Meu Deus, eu preciso me aposentar logo, porque eu não aguento mais, eu sinto tanta dor, ou se não, ser aposentado por invalidez, porque não tem condição mais de trabalhar. Então, que aposentadoria você vai querer ter na sua vida? Quando você disser assim, pronto, agora a minha vida, eu já trabalhei o que eu tinha de trabalhar, eu já fiz o que eu deveria fazer e agora eu vou curtir. Você vai curtir o quê? Comprando remédio na farmácia? Então, assim... Demais. Vou ali gastar minha aposentadoria toda em remédios? Então, você pode fazer hoje algo que seja benéfico não só para a sua visão hoje, mas para o seu futuro também. Um ponto interessante, galera, para vocês se ligarem, foi como a gente conseguiu agora trazer uma ampliação do que nós estávamos aqui comentando e conversando para a sua vida prática. Porque geralmente se a gente fala com um jovem que está aí em casa no sedentarismo, ou até mesmo pessoas mais velhas, elas não têm essa noção de que a gente trouxe para o universo delas de como isso vai afetar a sua própria vida. Não é simplesmente pegar um shape legal, né, um corpo legal, ter mais fôlego. Não, isso vai acarretando problemas na sua vida, a qual talvez no meio, depois ou fim da sua vida, dependendo de quanto você vai viver, só Deus sabe, você vai dizer, meu Deus, como eu me arrependo, eu queria ter meus 18 anos e ter voltado no tempo e ter feito o exercício físico. E um ponto interessante sobre isso foi o seguinte, durante essa quarentena, galera, eu peguei uns quilinhos massa, e aí parei de fazer exercício físico, né, academias fechadas, não treinei em casa, né, mas aí semana passada, retrasada na verdade, eu voltei a treinar em casa, tomei vergonha na cara, e quando eu fui fazer eu senti uns sintomas que eu não sentia antes, como por exemplo, eu já fui no médico e também tinha sido por causa de pausa de exercício físico, de às vezes eu estar andando e pegar um pique muito rápido, e minhas pernas começarem a coçar ao ponto de ficar insuportável, eu chegar quase a chorar, que não parava mesmo se eu não coçasse, era insuportável. E esse médico também falou que além de ser esse problema de exercício físico, que eu tinha parado de fazer há um bom tempo, ele também falou que por causa disso, as veias sanguíneas, etc., durante o corpo, etc., aí quando você acelera depois que elas não estão muito bem trabalhadas, né? Quando você vai treinando, vai ficando mais larga, bem melhor. Chegou a um ponto de que quando eu comecei realmente a voltar e pegar um pique que eu já pegava normalmente, não aguentava e aí começava essa coceira, etc. E quando eu fui treinar semana retrasada em casa, eu comecei a sentir nos braços, porque antes eu só sentia nas pernas. Eu senti nos braços, etc. No primeiro treino, já a partir do segundo, terceiro treino, já voltou ao normal, porque o corpo foi se reajustando. Então é importante vocês perceberem o como isso vai acarretar aí todo o percurso da sua vida. Verdade. Eu mesmo, eu tava, caramba, numa crise, a gente pode falar. Porque eu sempre gostei de fazer atividade física, né? Uma das atividades físicas que eu fazia desde pequeno. Eu praticava artes marciais, né? Eu fazia karatê e gostava muito. Tanto porque era um exercício que trabalhava a elasticidade, né? Quanto também a resistência do corpo em si. E eu gostava muito, né? E o tempo foi passando, eu sempre gostava de jogar bola, na bicicleta, velho. Eu tinha uma vida tranquila em questão em exercício físico. Fui crescendo, comecei a ir pra academia, mas teve uma hora que foi justamente a questão da rotina que bateu na porta, e quando eu fui abrir e perguntar quem era, ela não disse quem era, já entrou, deu 2 tapas na minha cara, tomou meu café e tomou conta da minha casa. Velho, é difícil, porque quando a rotina chega e você não tá preparado, quando você não tem um planejamento, né, assim, pessoal, um planejamento pessoal, fica muito complicado você encaixar uma atividade física. Sim. E não só isso, a gente vai entrar em outro ponto agora. As pessoas colocam muito um empecilho a questão financeira. Mas eu não tenho como pagar uma academia, eu não tenho como pagar um personal, eu não tenho como pagar, vamos lá, uma suplementação bacana para me dar o resultado que eu quero. E aí as pessoas usam isso, infelizmente, como muleta para permanecer naquela inércia ali. Então, fala aí, Agnes, o que você acha da questão, tipo, será que realmente a questão financeira ela é um impacto, ela é um problema para
uma barreira isso, João? Uma barreira para a pessoa iniciar ou voltar às práticas praticar exercício físico, enfim. Então, a gente tem que pontuar algumas coisas antes de dizer que isso pode ser ou não pode ser um empecilho em relação à prática de atividade física. Primeiro, você tem que analisar o teu perfil. O que é que você gosta de fazer, normalmente? Você gosta de dançar, caminhar, pular? Gosta de treinar só ou gosta de treinar com alguém? Você é daquela pessoa que é determinada no seu objetivo? Você quer o quê? Emagrecer, ganhar massa muscular, melhorar sua postura, diminuir suas dores. Então, primeiro você tem que se identificar. Atividade física é porque, infelizmente, as pessoas engessam a atividade física como eu tenho que ir para a academia, né? E atividade física não é isso só, né? O termo atividade física, ele é qualquer movimento que te tira da inércia, de parado. Você pode fazer uma atividade física até varrendo uma casa. E um exercício físico é aquele aperfeiçoamento daquela atividade que você está fazendo, aonde vai gerar vários benefícios para você. Então, você tem que se identificar. Por exemplo, eu sou uma pessoa que gosto muito de dançar. Então, eu tenho algum impedimento no meu corpo que possa ser um problema para eu dançar? Por exemplo, eu tenho algum problema articular, aonde se eu fizer algum movimento, posso ter algum problema, quer dizer, ter algum problema não, atenuar o problema que eu já tenho, você tem que fazer uma autoanálise. Pronto, eu defini, eu vou fazer, por exemplo, uma autoanálise na minha personalidade. Eu gosto muito de dançar, eu gosto muito de atividades em grupo, não suporto treinar sozinha, só que eu tenho limitações. Eu tenho um problema no joelho, eu tenho um problema na coluna, então nem todas as atividades eu posso fazer. Aí o que é que poderia ser mais indicado para mim? Existem várias outras modalidades, mas eu vou dizer algo que eu estou traçando no meu perfil. Seria um Pilates, onde eu poderia estar solucionando o problema das minhas dores, o problema da questão de não treinar só, porque normalmente em um Pilates você sempre treina com 2 ou 3 pessoas dentro de um estúdio. E a vontade de dançar, eu posso pegar um vídeo no YouTube e fazer 2 vezes por semana uma aula de dança. Resolvi meu problema, né? Aí a gente vai ver, você tem custo, você pode arcar com o custo do Pilates? Eu vou dar um exemplo hoje. Hoje eu não tenho como arcar o custo do Pilates. Então, eu vou ter que ver uma atividade que eu possa fazer, ver algum profissional, pelo menos para pegar uma avaliação. Porque existem, gente, profissionais que trabalham apenas com avaliações ou fichas de treinos. Existem profissionais da área da educação física que trabalham especificamente com isso, tá? Não é só o professor que está dentro da academia ou aquele que você paga mensalmente para ser seu personal trainer. Não, você pode chegar e falar com o professor, mostrar suas necessidades e ele pode traçar um plano para você de uma forma mais acessível e que você pode fazer isso até sozinha, né? Como o pessoal tem se reinventado, mas isso o pessoal está deixando para usar esse recurso agora, porque isso já podia ser feito. Quando a gente estuda educação física, a gente fala sobre a questão da ampliação da profissão. A nossa profissão não só se resume a uma academia ou um personal. A nossa profissão vai desde uma UPA da prefeitura, para você trabalhar com pessoas de diversas classes sociais e diversas patologias, como também você pode trabalhar em cruzeiros, animando pessoas. Então, assim, é uma gama da profissão da gente, é muito grande. Então, assim, você pode ir refinando isso e adequando isso de acordo com a sua condição financeira. Ou, se não, você pode fazer um planejamento financeiro também, dentro do que você recebe, e você pontuar o que é importante para você, sabe? A nossa vida, a gente tem que determinar o que é importante e o que é um foco para a nossa vida. Se, por exemplo, você vê que a sua saúde não está bem, vou trazer isso para a minha vida. Eu necessito fazer alguma atividade física e hoje o que eu me encontro melhor seria a musculação ou seria o Pilates. Não são
coisas que sejam muito baratas, não são tão acessíveis. Mas se eu fizer um planejamento financeiro e me abster de algumas coisas, eu posso sim fazê-lo. Verdade. Então, tudo depende da sua determinação em querer aquilo. Eu acho assim que quando a gente quer fazer alguma coisa, a gente dá um jeito, se vira nos 30 e consegue fazer. Então, tudo depende da nossa determinação, né? Além de que, trazendo um ponto meu, eu treinei muito cedo, 16 anos, como se eu fosse velho hoje, né? 19, mas eu comecei a treinar com 16 anos. E... É experiência de vida. É, claro, pô, respeita a minha história. E eu lembro que quando eu comecei a treinar, o período, falando mais tecnicamente, o período que eu tive o shape mais bonito que eu tive até agora, eu tenho uma foto dele, lembranças, um dia eu chego lá de novo, foi num período que eu tava treinando em praça. Então, assim, eu só estudava, não tinha dinheiro, minha mãe não pagava pra mim, então, o que é que eu fiz? Cheguei para uns amigos meus que também já treinavam antes, né, em academias, e a gente ia pra praça ali na gasoduto daqui da cidade. Se você for da cidade de Aracaju, talvez você saiba, né, gasoduto não, é Gelão, naquele caminho para No campo? O campo, indo em direção a Atalaia. A gente ia treinar naquela praça. Eu sei, eu morei ali pertinho. Então, a gente ia treinar ali, todo dia, chegava em casa, comia batata doce e frango, arroz para não perder massa muscular, porque arroz segura de noite. Sim. E, velho, eu peguei um shape bonito, velho, muito bom, ao ponto dos amigos meus que queriam treinar também. Chegaram na escola, tipo, meu irmão, você tá comendo o quê? Você tá comendo fermento, velho? Chegou ao ponto de uma camisa minha da escola, velho, não aguentar, porque, tipo, eu ganho massa muscular muito fácil. E esse foi o período que eu mais peguei e evoluí. Claro que logo depois eu fiquei mais ou menos 2 meses só em praça, indo quase todos os dias. E logo depois eu entrei na academia e aí o negócio só evoluiu, mas, tipo, a crescente mesmo foi em praça, porque treinando com o meu próprio peso, etc. Sim. Na academia eu comecei a refinar mais e mais ainda, começar mais a secar, até que eu parei de ir pra academia e o corpo foi desandando. Mas demorou muito pra desandar, muito mesmo. Bote muito. João, ainda bem, cara, que tu é cristão, porque eu ia falar que tu tava mentindo. Senti um pouco de afronta, vou até mostrar a foto pra ele aqui. Não, já vi. Não, porque assim, olhando você hoje, pô, e eu já vi a foto, realmente. Bicho, monstrão, velho. Já mostrei pra você? Já, velho, eu nem acreditei, o final é outro cara, pô. Já foi, velho. Por isso que eu digo, ainda bem que tu é cristão, porque é mentira, mas enfim. Realidades, viu, gente? Ei, mas realmente, pô, a questão da gente poder se identificar, procurar, né, uma forma de não estar parado. Não só a calistenia, né, acho que tem o treino, enfim. É muito importante o que você falou, Agnes, a gente poder identificar o nosso perfil, porque, beleza, eu sou uma pessoa que gosta de dançar, aí vou fazer, não sei, fazer musculação, eu vou pagar 2, 3 meses de academia, e olha que eu tô sendo bem generoso. Vou Tem parar. gente que paga um ano e não vai, viu? Conheço. João, Conheço muitos. João, eu não... João, Ale- João. Tô meio afrontoso hoje, né? A alegria da academia é quando a pessoa faz um plano anual. Velho. Eu acho até que a recepcionista fica... Mais um. Mas, enfim, não só a questão de identificar o perfil, né? Mas, tipo, é a questão do desafio também, pô. Acho que é a questão de tomar mesmo 2 dedinhos de vergonha na cara, todo dia bem cedinho, e saber, poxa, eu preciso me movimentar, não só pela... Volto a dizer, não só pela questão da estética, mas a questão da saúde também. Bom, guys, a gente sabe muito bem, a gente já tá aqui pontuando para vocês o quanto é importante o exercício físico, mas para tirar mais a dúvida de vocês, eu gostaria de perguntar essa dúvida que é muito frequente, até mesmo às vezes pra gente, que é: o bem-estar realmente está ligado ao exercício físico, à prática, tá ali na vivência, se exercitando? Sim, sim. Ele não é a única coisa.
né? Existe para o conceito de bem-estar, você precisa ter uma boa nutrição, a atividade física, bom relacionamento interpessoal com familiares e também no seu meio social, prática religiosa e controle do estresse. Então, o seu corpo precisa estar, sua mente precisa estar tudo em equilíbrio para que nesse contexto... Uau! Gente, eu dei essa parada porque ele me mostrou a foto dele. Pô, sinto falta. Vou chegar lá de novo. Chega, irmão. Quer dizer, eu acho que não chega, vai ficar melhor. Amém, senhor. Escuto. Eu acho que vai ficar melhor, porque hoje a sua carga genética já tá também diferente. Então, É verdade. pode ser que melhore, porque já ganhou massa muscular, o músculo já tá funcionando de uma forma diferente. O seu corpo também já não se encontra mais nesse perfil aí. Que Deus te escute, minha irmã. Então, pode ser que o corpo responda de uma forma melhor. Mas o importante é você se aceitar, independente no shape que você tava antes ou o shape que você vai adquirir depois. Vamos nessa luta, gente. Né? Mas, assim, o bem-estar está, sim, ligado à atividade física. E ela é um dos complementos, né? Você precisa organizar a sua vida em todos os aspectos. E eu achei bem interessante a questão da prática religiosa conter, porque esse conteúdo, esse conceito, eu peguei em um artigo científico e eu achei bem interessante eles terem pontuado a prática religiosa. Então, até isso influencia no nosso bem-estar, o nosso equilíbrio. O que é isso que eu não sei? A prática religiosa É o que? É fazer corrida dentro da igreja, não, né? Pular assim, girar um pouquinho. Rapaz, tem alguns irmãos que fazem a prática, Os atividade irmãos do física. Xaramanaia já tá... Eita! Todo domingo o irmão não perde exercício. Pois é. Aí, assim, é porque como a gente entende que o nosso corpo não é só o físico, mas a gente também tem um outro lado que precisa ser harmonizado, que é o nosso espiritual. Então, quando você é bem resolvido no que você crê, isso também te causa uma estabilidade emocional, uma estabilidade de quem você é, e do que você está fazendo neste mundo, que você não é aqui como qualquer coisa, você veio com uma finalidade, né? Levando para a nossa questão, no caso dos evangélicos, a gente sabe quem é Cristo, a gente sabe a nossa personalidade, quem somos nele. Então, isso causa uma certa aceitação de quem eu sou. Então, isso também traz dentro do bem-estar. E eu achei isso bastante interessante também. É, realmente. Porque talvez você esteja ouvindo essa parte do podcast, né? Você deu uma escapulida aí, você não tava... Você pegou o bonde andando e não tá entendendo porque que a gente tá falando de religião. Bom, só recapitulando, a gente tá falando sobre o bem-estar, que está ligado sim à prática de exercício físico, mas podemos dizer que é um conjunto, não é isso, Agnes? Sim. Outra coisa, como a gente tá falando de problemas, crise, aceitação, agora sim, como a prática, né? O bem-estar acho que já ficou... Você deu uma pincelada bacana aí a respeito do bem-estar, mas trazendo foco um pouquinho mais para os exercícios físicos. Como isso pode agregar para quem já está passando por vários problemas? Por exemplo, poxa, uma pessoa tá com uma crise financeira, tá passando por um momento de crise financeira, ou então tá passando por uma crise pessoal, enfim. Qualquer problema. Psicológico, verdade, sim. Sim, e que a gente falou sobre prática de exercício físico, não lembro, mas enfim. O que pode agregar para essa pessoa que está em um momento delicado? Então, ela pode servir como um refúgio, pode ser também uma alternativa de você fazer com que o seu corpo funcione bem, como a gente já falou, e trazendo sensações de bem-estar, abra mais a sua capacidade de fazer as coisas, né? E também, quem sabe, até a pessoa se encontra no exercício físico e vê aquilo também como uma opção de praticar a atividade física, não só como uma pessoa que pratica, mas uma pessoa que pode ensinar outros a fazerem isso, sendo até mesmo um profissional da educação física, quem sabe.
isso que você falou é muito importante. E já puxando o gancho do que a gente estava falando sobre dificuldades em si das pessoas, o que você acha de como uma pessoa que já tem dificuldade de se alimentar poderia procurar uma solução, né, um caminho diferente para estar conseguindo se alimentar melhor, para estar cuidando mais do corpo? Agnes, desculpa te interromper, tá? Não, sem Pra quem me problema. conhece sabe que quando eu penso algo, se eu não falo, eu esqueço. Eu acho que isso é muito importante. Quando eu comecei, né, com a prática de academia, né, musculação, eu achava que somente o exercício físico me traria o resultado que eu queria. Não, mas aí tipo é um conjunto de... O sono é muito importante para reparar, né, as microlesões, né, da fibra muscular, Isso. não é? O exercício também é muito importante, mas outra coisa, a alimentação. Sim. Acho que não adianta... Não, beleza, a gente tá falando em um foco de, tipo, esculpir o corpo, né? Não a galera, como você falou, que treina pra comer, tá? Pois é. Então, essa galera tá excluída desse ponto. Mas assim, o meu foco, como era ter um corpo melhor, né? Enfim, trazer uma definição, né? Aumentar a massa muscular. Então, eu tinha uma prática de exercício físico, mas, tipo, eu comia de todo jeito, né? E geralmente, né, só fazendo uma ligação, um incremento para a pergunta que o João fez, não é? Que é a gente partir para esse lado, porque as pessoas, elas não, às vezes, não entendem a importância da alimentação, tanto para o bem-estar, quanto na prática de um exercício físico também, os benefícios, né? É levado um pouco para a área da nutrição, mas como ela anda ali casadinha, né? Então, dá essa pincelada, fala aí. Eu vou dar, assim, uma noção do que a gente pega no curso, né, da educação física. A gente tem uma matéria na nossa grade curricular chamada Nutrição Esportiva. Então, eu vou puxar mais para o gancho de quem mais pratica atividade física para poder dar uma noção melhor de como isso funciona, né? Eu sempre brinco com as pessoas que quando chegam na academia e dizem assim, Agnes, eu quero emagrecer. A primeira coisa que eu pergunto a ela, como é que tá a sua alimentação? Porque não adianta eu, entre aspas, matar a pessoa de tanto exercício e ela se encher de comidas erradas, na hora errada e colocando nas quantidades erradas. Então, assim, a nossa vida, ela é praticamente dessa forma, tanto para o viés de emagrecimento ou também para outros benefícios, como hipertrofia e outras coisas. Vamos dizer que a gente coloca a nossa vida no 100%, né? Então, 40% é a atividade física ou exercício físico. E 60% é a sua alimentação. A atividade física, por si só, se você fizer, pode não trazer o que você espera. Foi até o que Jonas relatou. Tem muita gente que você olha assim, caramba, essa pessoa treina há tanto tempo e o corpo dela tá do mesmo jeito. Por quê? Vou dar uma explicação bem basicazinha como é que o nosso corpo funciona, tá? A gente tem algo que é um termo técnico que é até um pouco conhecido, que se chama ingesta calórica. Cada corpo, normalmente o nutricionista ele faz isso de uma forma bem melhor que a gente, mas a gente tem uma base desse cálculo de como ele é feito. A nutricionista pega todos os seus dados, todas as suas informações de massa muscular, de gastos calóricos, as suas densidades ósseas musculares, peso gordo, que é o que a gente chama de gordura corporal, e um peso magro ou massa magra, né, que é o nosso músculo. Pega todas essas informações, faz vários cálculos e lá vai dar o valor da sua ingesta calórica. O quanto você precisa consumir durante o seu dia. E isso vai variar de acordo com cada pessoa. Pessoa pra pessoa. Então, por exemplo, tem pessoas que necessitam comer 1.500 calorias por dia. Já tem gente que tem que comer menos. Tem gente que precisa comer mais. E isso vai depender do esforço físico que você está empreendendo. Por exemplo, se eu quero emagrecer, então a minha ingesta calórica tem que ser menor do que o meu gasto de esforço. Porque se eu me esforço mais
e a minha ingesta calórica é menos, então o corpo vai entender, caramba, vai ter que diminuir o percentual de gordura, porque eu vou ter que recrutar energia de algum lugar. As contas não fecham, né? Pois é. Então aí ele vai recrutar da onde? Da nossa gordura, porque a nossa gordura gera energia para o nosso corpo pelas substâncias que contém dentro dela. Ela tem, o tecido adiposo tem o poder de nos proteger também, ajuda na questão do frio e outras coisas mais. Mas o corpo da gente entende, ela não está comendo o suficiente para o que ela está fazendo. Então eu vou ter que tirar energia de algum lugar. E ele vai tirar da nossa reservinha, né? E com isso, o corpo vai se adaptando àquela situação e vai, peraí, precisa queimar mais caloria, E aí o seu corpo vai reagir de uma forma legal. Uma pessoa que quer hipertrofia, ela tem que comer muito mais do que o que ela gasta na academia, em um treino. Vamos dizer que um treino dela gastou 1.000 calorias. Ela vai ter que ingerir praticamente o dobro durante o dia, para poder suprir e para dar reserva para o corpo poder se recuperar. Agora, eu vou fazer isso como? Então já que eu quero hipertrofia, eu vou chegar ali na pizzaria, comprar umas 4 pizzas e vou comer. Não, não é assim. Você tem que escolher carboidratos de qualidade. Você tem que escolher gorduras de qualidade, porque existem gorduras ruins e gorduras boas. Você precisa escolher proteínas de qualidade. Gente, é interessante. Proteína não é só carne, frango e peixe. O carne, frango e peixe contém proteína. Ela não é proteína. Ela contém níveis de proteína, contém níveis de lipídios também. Então você tem até que balancear que tipo de carne você come, porque não adianta, eu vou pegar, vou para um churrasco e tome-lhe carne com aquelas beiras de gordura gigantescas. Você está engordando, você não está suprindo a necessidade do seu corpo. Além de que a proteína, se for ingerida em altas quantidades, também vira gordura, para quem não sabe. Olha aí. Então, assim, tudo isso tem que ser dosado. O ideal é que você vá para um nutricionista para que ele possa balancear toda a sua alimentação. Caso você não tenha condição nenhuma de ir para um nutricionista, você pode usar alguns aplicativos que são liberados no Google, que ele tem uma noção de quanto é a ingesta calórica. Ele tem um cálculo dentro dele, que é justamente esse cálculo que o nutricionista faz, e tem uma ideia de quanto você vai ingerindo. Aí você vai botando a comida que você vai e ele vai somando. Mas não é o ideal. Mas para quem está sem condição no momento, é uma boa, já é uma boa opção, isso, né? E uma dica que eu posso dar particular para vocês é quem está querendo emagrecer, chegar à noite, a partir das 6 horas da noite, nada de carboidrato. Porque se você consome carboidrato e você não tem gasto desse carboidrato, você vai só armazenar aquele carboidrato e ele vai virar gordura. Então, carboidratos pelo menos até as 6 horas da noite. Depois disso, vai numa proteínazinha, em algo bem mais leve, tá? É uma dica particular. Entendi. Você quer trazer mais outras dicas? Então, diga aí alguma coisa que você queira mais saber, porque eu tenho certeza que você tem curiosidade. Com certeza, vamos lá. Trazendo soluções pra galera aí que tem uma certa dificuldade, né, para manter uma boa alimentação, né, que é fundamental. Eu aprendi muitas coisas pesquisando, né? Mas assim, galera, vamos com calma nessas pesquisas aí. Acho que é muito importante procurar o profissional indicado, né? Ou nutricionista, ou um personal qualificado, né? O cara que tem uma boa... Então, ele botou um ponto legal. Eu tenho um nutricionista que eu sigo, que eu acho massa o que ele faz. Ele diz assim, ninguém é proibido de comer nada. Você pode comer tudo um pouco, mas sim, precisa ser balanceado o que você come. Então, você ter uma alimentação saudável não significa que você não vai nunca mais comer uma pizza, você nunca mais vai comer um hambúrguer, você nunca mais vai comer uma lasanha. Essas coisas que normalmente a gente come e baba por comer, né? E eu acho que é essa a dificuldade da galera, que quando diz dieta, velho, ai meu Deus, minha pizza, meu hambúrguer, não sei o quê.
E, tipo, é isso que trava a mente da galera quando fala em uma boa alimentação. Eu vejo, assim, meu ponto de vista é o seguinte: uma boa alimentação não é algo restrito, mas é algo dosado. Sim. Não é ter o momento de você comer sua pizza, ok, vamos lá. Também você não vai falir a pizzaria no rodízio, comendo 12 a 24 fatias. Vamos lá, galera, também nem é assim. Mas assim, é saber o momento certo de você ingerir aquele tipo de alimentação, né? Saber que tem os horários certinhos que você tem que ingerir, os níveis de proteína, de carboidrato, barará, birerê, né? E assim, a dificuldade maior é exatamente essa. Às vezes a galera vai procurar dietas, né, na internet e vem com as loucuras que, pelo amor de Deus, velho. Dieta da lua, dieta do sol, dieta da água. E são, assim, falsas soluções, não é, pra poder, tipo, maquiar. Ah, beleza. É o quê? É dieta? Poxa, deixa eu botar aqui meu prato de salada e arroz integral. Todo mundo busca os atalhos, né? Então, assim, a galera fica naquela coisa bem travada. E eu percebi que não é isso. Você pode comer, tipo, poxa, bacana, eu gosto de comer uma carne, eu gosto de comer uma massa. Não, refrigerante não, tá? Refrigerante é ruim pra caramba. De qualquer forma, viu, gente? De qualquer forma. Mas assim, um churrasco, uma feijoada, eita Deus. Eu tô com fome, tá? Então vamos lá. Enfim, dá pra trazer outras alternativas. E é aí que eu queria entrar em um ponto extremamente importante. Gente, pra quem não sabe, a Agnes também é uma empresária. Ela aí... E assim, ela tem uma loja de produtos naturais. Grão de mostarda, paga nós, tá? Patrocina nós. Patrocina nós. Brevemente. E eu, quando tive lá na loja, eu vi diversos tipos de alimento, coisa que eu nem imaginava. Nunca tinha visto na vida. Nem imaginava que aquilo existia e que, tipo, poxa, Jonas, come isso aqui, que isso aqui pode substituir isso aqui. Quando sentir vontade de comer um doce, come isso aqui. Velho, tipo, às vezes a gente procura satisfazer os nossos desejos de alimento, né, em coisas totalmente absurdas. E a gente acaba esquecendo que tem outras soluções mais saudáveis, na verdade, que vai acabar trazendo, tipo, satisfazendo aquela vontade no momento. Fala um pouquinho disso aí. Então, galera, como ele mesmo disse, hoje eu trabalho, né, numa loja, porque eu também, além de ser dona, eu sou a vendedora da loja também. Então, hoje eu trabalho diretamente com o público. E a primeira impressão que todo mundo ouve quando ouve a palavra produto natural já remete a coisa ruim. Vixe, negócio sem gosto, negócio que não tem prazer de comer. Mas aí quando você começa a entrar nesse mundo e descobre que existem coisas que acabam sendo até viciantes, Como, né? por exemplo, aquela castanha doce. Meu Deus. Vamos lá, continua. Pois é. Tem outras coisas também, os chips, os milhos, enfim. Coisas que você percebe que dá pra você substituir e você vai se sentir satisfeito, é bem interessante. E essa questão da substituição, você tem que aprender uma coisa. Se você quiser mudar seu ritmo de vida de alimentação, você tem que começar a tomar gosto pela cozinha. Isso mesmo, meus queridos, vocês vão ter que começar a gostar de cozinhar. Gente, só avisando, dá pra fazer coxinha com batata doce e frango, viu? E é bom. E é bom. Eu já vi brigadeiro de batata doce. Eu fazia muito quando eu treinava. Então, nossos amigos aí já são, né, suspeitos em falar, porque Mas é o claro. outro aqui já comia. Então, assim, existem coisas que você pode fazer na sua casa, que o custo vai ser muito mais baixo, tá? Pra você fazer. E vai ficar até mais acessível pra você, porque infelizmente a gente vive numa sociedade que quer tudo muito rápido, né? Eu tô com fome agora. Então, peraí, deixa eu abrir um aplicativo de serviço de comida. Chega, tem aqui, pronto. Daqui a pouco tá na minha casa, já tá tudo prontinho, eu não sujo nada, não vou ter trabalho. Mas assim, crie um prazer de fazer a sua própria comida,
sabe? Eu acho que tudo que envolve aquele preparo, você sentindo o aroma do que você tá preparando, causa um prazer também em você. Verdade. E outra, você não vai comer com tanta fome como você estava antes. Porque você já tá sentindo o preparo de toda a comida. O teu corpo já tá entendendo que você daqui a pouco vai comer aquilo. Você já tá inalando o cheiro daquela comida. Seu corpo já tá entendendo. Tem comida vindo por aí. E você vai se conformando com aquilo que você vai comer. É diferente a expectativa de você estar esperando uma pizza. Morrendo de fome, que você não tá vendo ela, mas você já tá no seu imaginário. Meu Deus, eu vou traçar aquela pizza toda hoje. Entendeu? A gente é muito pelo que a gente vê, principalmente em relação à comida. Com certeza. Então, assim, se você tá ali preparando, sentindo o aroma, você vai saborear aquela comida. Você não vai comer tão desesperado, nem vai deixar de mastigar direito, porque, gente, mastigar é importante sim. Eu sei que hoje, numa época que a gente tem horário de almoço definido, que tudo tem que ser feito na maior pressa e tudo, às vezes a gente esquece do prazer de mastigar a comida. Mas a gente precisa mastigar a comida. Quanto mais você mastiga, mais seu corpo entende. Ela tá ficando satisfeita. E você não vai precisar comer tanto para suprir a vontade que você tá de comer. Pode ser que uma porção pequena te deixe satisfeito durante as 3 horas que você precisa até o seu corpo precisar daquela reposição de energia novamente. Então, assim, vocês vão ter que ir sim pra cozinha. Aprender a cozinhar, aprender a fazer coisas diferentes. Segundo ponto, comece com as coisas mais simples, tá? Não vá para as coisas mais mirabolantes para você começar a mudar a sua alimentação. E quando ela fala simples, não é gelo, tá? Vamos elevar um pouquinho o nível, tá, galera? Não é gelo, não. Vamos um arroz, uma carne. Pois é. Então, assim... Arroz integral é uma delícia, gente, de verdade. Eu prefiro muito mais do que arroz comum. Sinceramente, pra mim tem mais gosto. Quando a pessoa sabe também fazer, né? Mas não vamos entrar aqui, gente. O assunto não é culinária, tá? Não, mas assim, esse tema foi muito legal, porque comer saudável não precisa ser sem sabor, não, viu, gente? Existem temperos desidratados. Pausa pra uma propaganda, né? Grande que na Mostarda minha paga loja, nós. Vou cobrar, viu? Que a nossa loja vende, né? Mas assim, tirando a brincadeira, mas existe mesmo temperos maravilhosos que você nem precisa ter tanto recurso dentro de casa para temperar, entendeu? Uma coisinha só, principalmente na parte de proteínas, como carne, frango, para você não comer aquele frango grelhado, sem graça, sem vida, que você olha assim, coteado, tá tão branco, não tem nenhum coloralzinho. Então, assim, existem vários temperos à base natural, à base de produtos desidratados, que podem ajudar bastante a melhorar sua alimentação e dar um sabor top e também se torna mais prático do que você ficar cortando um monte de temperos. Então fala aí, Agnes, como é que você prepara o seu frango grelhado? Rapaz, quando eu faço o meu franguinho grelhado, eu coloco 2 tipos de temperos. Às vezes 3, depende. Depende do meu paladar. Tem o lemon pepper, né? Que ele é um tempero que leva pimenta e limão, né? Lemon pepper é um termo em inglês que junta essas 2 palavrinhas. Então, ele já contém sal na sua composição, você não precisa salgar mais o frango. Vai dar aquele leve toque de pimenta e o gostinho do limão, que vai cortar aquele ranço que a gente chama, que vem do frango. Sim. E vai dar um sabor legal para você grelhar ali tranquilamente. E vai ficar com um saborzinho gostoso, tá? Outra dica também que eu posso dar para vocês é vocês programarem a comida de vocês e fazerem uma grande quantidade e deixar congelado para ficar até mais prático no seu dia a dia você poder comer, né? Se você faz arroz, faz uma grande quantidade de arroz, já deixa temperadozinho, tudo prontinho, deixa nas porções certinhas, congela, gente, fica perfeito, nem parece que foi congelado. Então, isso deixa a nossa vida mais prática, né? E facilita. E como ele disse, em relação ao arroz integral, você vai começando assim, leve. Você usa farinha de trigo, passa para farinha de trigo integral, né? Não vai logo para a de amêndoa, a de maracujá, porque ela já tem um sabor mais pesado. Eu nem sabia que tinha, né? Mas... Também não, gente.
O quê? Que tipo de farinha? Farinha de maracujá. Tem farinha de maracujá, tem farinha de uva, tem farinha de semente de abóbora. Eu e Jonas fez agora, um olhando pro outro. Velho, pra mim, maracujá só fazia mousse e suco. Pensamento de gordo. Mas o maracujá tem ótimos benefícios, principalmente para quem é diabético. Fica a dica. Tá vendo aí? Então, assim, você pode começar devagar. Você não precisa mudar a sua alimentação. Imagine só uma pessoa viciada. Viciada em alguma coisa. Independente de qualquer coisa. Você vai pegar e tirar aquele vício da pessoa automático. A pessoa vai entrar em choque. Ela vai entrar em abstinência. Aquilo que poderia não estar fazendo tanta falta vai triplicar a vontade de fazer. Então, assim, você vai acostumando essa alimentação de pouco em pouco. Vamos dizer, você ama pão, né? Porque todo mundo bota o pãozinho o vilão da história, né? Por causa da farinha branca e tudo mais. Ah, eu gosto de pão, mas vamos ver como é que eu posso deixar o meu pão mais saudável. Vou usar uma farinha integral, ao invés da farinha de ácido fólico, enriquecida com ácido fólico, que é a farinha branca, que é justamente a que causa acúmulo na barriga. Vou trocar para farinha integral. Se ela já pega outros componentes, como óleo de soja, por exemplo, aí eu já troco do óleo de soja, eu posso botar o azeite, eu posso botar o óleo de coco. Então a gente vai trocando para que aquela receita, não é que ela vai ficar mais saudável, mas menos calórica, né? O termo seria esse. Menos calórica, mas ela vai ficar mais saudável e o seu corpo vai absorver substâncias mais saudáveis. E você não vai precisar se abster, né? Agora, você vai fazer pão para comer pão todo dia? Não, porque o pão não é suficiente para a sua nutrição. Então, aí você varia. Ah, um dia eu quero comer uma macaxeira. Quero fazer uma macaxeira diferente. Pega o óleozinho de coco, cozinha a macaxeira, frita ela e come macaxeira frita. Ó. Aqui também é cultura, tá? Entendeu? Eu gosto de inhame. Vixe, mas já enjoei do jeito de inhame. Amassa o inhame, faz uma massinha, coloca uma farinhazinha junto para dar uma liga, mistura com alguns ingredientes, frango, não sei o que, faz uma bolinha, bota no forno, come bolinha de inhame recheada. Ô, louco! Caramba! Não. Rapaz! Aplausos, meus queridos. Então, assim, é por isso que eu digo, você tem que gostar de ir pra cozinha. Você vai ter que ir pra cozinha, porque não tem como. E se você for esperar se alimentar bem dessa forma fora, infelizmente isso requisita um poder aquisitivo maior. Porque além dos ingredientes não serem tão baratos, né? Porque assim, gente, eu trabalho com produtos naturais, mas eu não vou mentir, não é algo acessível. Mas a gente tem que pensar assim, é um pouquinho mais caro, mas eu não vou usar na mesma quantidade que eu usava o outro. Uhum. Então, vai compensar. E também você tem que pensar, vai ser mais benefício para minha saúde. A gente gasta dinheiro com tanta porcaria, por que não comprar algo que vai trazer benefício para o seu corpo e que vai depois te dar resultados melhores, sabe? E com a educação alimentar, você não vai estar comendo horrores. Então, você não vai precisar de grande quantidade daquilo, né? Entendi. Então, você pode fazer isso, se reinvente. Entendi. Então, justamente falando sobre isso que eu gostaria de fazer a última pergunta, tá certo? Pensando no seguinte, tá? Talvez você aí, num momento meio de loucura, deve ter pensado o seguinte: mas tem suplementos, né? Vamos dizer, tem o whey protein, que dá a proteína. Vamos lá, tem a albumina, tem, enfim, BCAA, tudo o que o meu corpo precisa. Aí eu te pergunto, é possível fazer a troca de alimento por nutracêuticos? Não é o mais indicado. Mas sim, vamos dizer que a pessoa seja uma pessoa que não tem tempo para cozinhar, de forma nenhuma, né? Tem uma dificuldade muito grande de digerir a necessidade que ela precisa. Então vai ter sim que recorrer a um suplemento, né? Mas a gente divide a categoria de suplementos de 3 formas, né? Tem os suplementos químicos,
né? Que é justamente o whey protein, alguns tipos de BCAA, alguns tipos de suplemento que eles são bases químicas, tá? Tem outros que são a base de óleos, de essências de óleos, de exemplo, óleo de chia, óleo de linhaça. Tem uns que são de plantas e tem outros também que são de pós, que normalmente é minerais, sais minerais, esses tipos de coisas. Então, assim, você precisa, dentro já do seu balanço, né, da sua alimentação, ver se ele é necessário ou não. Se no seu caso for você é necessário, então você vai balancear até mesmo essa questão da ingesta de suplementos, né? Da mesma forma que na alimentação precisa de equilíbrio, a mesma coisa são eles, né? Então, de qualquer forma, você vai ter que ter uma orientação da quantidade. Por exemplo, whey protein. Todo whey tem lá a quantidade. Normalmente um scoop, para quem não sabe o que é scoop, é aquele copinho que vem dentro do whey, né? Que é um copinho medidor. Aí normalmente diz 2 scoops antes do treino, exemplo. Mas às vezes, será que pelo que você está comendo, vai ter necessidade de 2 scoops? Pode ser menos, pode ser mais, entendeu? Então, assim, até nisso, você precisa saber a quantidade de proteína que tem ali dentro, se aquilo ali vai ou não suprir a necessidade. Mas, assim, eu trabalho com a parte de nutracêuticos, tenho nutracêuticos naturais, que são a base de hibisco, a base de chia, a base de magnésio, e que, assim, eu tenho descoberto esse mundo, porque, assim, gente, antes da loja de produtos naturais, eu não era engajada nessa parte terapêutica, né? Porque loja de produtos naturais, quando a gente trabalha com produtos assim, é mais a parte de produtos terapêuticos, né? É uma medicina como se fosse meio alternativa, né? É onde você ingere cápsulas que podem te ajudar com níveis de açúcar do sangue, regulação de pressão, um monte de coisa, né? E quando eu fui conhecendo esse mundo, a gente vê que os nutracêuticos, ele é algo que você toma, não é igual ao remédio, que você vai na farmácia, por exemplo, eu tô com dor de cabeça agora. Aí eu vou lá na farmácia, compro um remédio para dor de cabeça, tomo em meia hora, a dor de cabeça passa. Nutracêutico não é assim. O nutracêutico, ele é um tratamento para que você não tenha certo tipo de doença. Ele é como se fosse um preventivo, né? Então você vai estar ingerindo ômega 6, ômega 9, manganês, cromo, vitaminas, sais minerais, aonde o seu corpo vai melhorar a sua imunidade, vai melhorar o seu funcionamento e que o seu corpo vai aumentar suas defesas para essas doenças. Então, assim, antes você fazer um tratamento assim, que é de longo prazo, não é algo que vai ser rápido, você tomou, já tá bom. Fazer uma prevenção, né, para que não venha correr. Justamente. E você faz uma prevenção para que no futuro você não precise estar tomando remédios assim e que vai trazer muitos benefícios para sua saúde. Porque eu descobri que no mundo natural a gente só não cura ainda o câncer. Não que a Anvisa ouça isso, né? Mas tudo bem, a gente só não faz isso. Mas a gente tem pra tudo que você pensar. De uma gastrite, de um problema de pressão alta, tudo na base natural do que a nossa natureza linda nos fornece, que você pode resolver esses problemas. Agora, é de uma hora pra outra? Não. Você fazer um tratamento desse, por exemplo, vamos dar um exemplo, isso é bem importante. Se você já tem um problema já de saúde, vamos dizer que você é uma pessoa que possui uma gastrite crônica. Ah, então eu vou parar de tomar os meus remédios, o meu tratamento para fazer tratamento natural. Não, de jeito nenhum. Continue tomando seus remédios e acrescente os naturais. Porque ele vai se juntar com o que você já está fazendo e vai ser uma forma menos agressiva que o seu corpo vai receber esse problema. Por exemplo, para essa doença que eu falei, tem uma substância chamada Inspira Santa, que você pode achar tanto em folha para fazer chá, como você pode achar em cápsula, você pode achar em gotas, e que vai ajudar bastante para quem tem problema de gastrite. Tem gente que só toma Inspira Santa para curar gastrite. Então, assim, tem várias coisas no mundo natural que, se a gente for se esforçar,
para pesquisar, para estudar, vai ajudar bastante na nossa qualidade de vida. Acho que a questão também do equilíbrio, né? Não é somente uma coisa e também não é somente outra. Então, Agnes, esse papo foi muito bacana, tá? E eu gostaria de fazer só um resuminho. Na verdade, não vou fazer esse resumo, não. Agnes, faz aí o teu resumão. Ó, já fica consagrado já. O resumão. O teu resumão. Faz o teu resumão. Coloque a atividade física na sua vida. Você vai ver a importância que isso vai gerar para a sua vida, o seu bem-estar. Melhore sua alimentação. Tenha um equilíbrio com você mesmo, com tudo que você acredita, com tudo que você faz na sua vida. E tenha foco em tudo que você faz, que vai dar tudo certo. Muito bacana. Agnes, qual é o Instagram da Grão de Mostarda? @grãodemostardaju, tudo junto. Galera, segue lá, de verdade, tá? É um diferencial em um empreendimento de produtos naturais. Grão de Mostarda, a Ju, segue que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Principalmente porque a gente tem essa pessoa maravilhosa aqui que vos fala, Agnes, que vai estar dando uma total consultoria. Tudo que você precisar, qualquer dúvida, pode procurar ela. É isso aí, Agnes? Isso mesmo. Gente, foi um prazer chegar até aqui, tá? Com esse episódio falando sobre saúde física. Eu fico muito feliz de estar aqui ao lado do meu amigo Victor, que graças a Deus ele é cristão e não mentiu a respeito do seu shape maravilhoso, que ele disse que tava monstro. Isso já tá virando bullying, tá? Pra quem sabe ele vai parando com a questão do Joninhas. Galera, meu nome é Jonas. Joninhas. Você sabe que isso não vai parar, né? Se acostume. Bom, queria também enfatizar para vocês que a Grão de Mostarda tem uma promoção de frete grátis para quem der a Ju a partir de R$50. Então, galera, se você é aqui da nossa cidade de Aracaju e faz compras acima de R$50 lá, gente, frete grátis, gente. Eu acho que brasileiro é o povo que mais gosta de frete grátis do mundo. Então, assim, não perca essa oportunidade, nós agradecemos aí. E a gente também entrega para os interiores também, tá? Olha aí. Se quiser aqui, né, o pessoal de Sergipe sabe que existe a Coppertause. Vocês podem ver o motorista, a gente entrega pro motorista e aí tá tudo certo também. Olha, gente, agora vocês não têm mais desculpas para não estar se alimentando bem ou aí cuidando mais da sua saúde. Queríamos agradecer aí se você chegou até o final. Se você chegou então, meu irmão, não esquece de compartilhar no Instagram esse podcast, né, através do Spotify, Deezer e por aí vai. E esperamos que você continue com a gente. Assina aqui o canal, seja no Spotify, no Deezer, no iTunes, para você ficar ligado nos próximos episódios, porque, gente, vem coisa boa por aí. E o próximo episódio vocês não podem perder, não é porque é minha área, mas... Sem spoiler, pelo amor de Deus, sem spoiler. Gente, vamos lá, né? Sem spoilers. Bom, galera, é isso. Fiquem com Deus e fiquem bem, hein? Se exercitem, tá bom? Valeu!